em uma quantidade desejável de pessoas, uma audiência legal. Abraço, Vanessa. Olha, tenho sempre recebido e acompanhado e visto quanto você tem crescido e avançado. Parabéns, avança mesmo. A palavra é a nossa fonte inspiradora. Inspiradora. Bom, eu começo essa live hoje falando o seguinte. A gente observa diante das circunstâncias do mundo tantas coisas ruins que acontecem com a humanidade. Desde as coisas ruins mais simples, em que se tem explicações, até aquelas que são bem mais completas. Mas a gente vê, né, uma destruição, vamos botar dessa maneira. É como se fosse um ferrugem corroendo o ferro. É como algo que destrói aos poucos, né? Jesus achou uma maneira de expressar isso lá em João capítulo 10, versículo 10, quando ele disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando nós olhamos para o mundo como um todo, parece que o que está acontecendo é exatamente isso. Um processo, né, de roubo, morte e destruição contínuo. Aqui e acolá alguém se levanta, sai dessa roda viva do mundo e escapa dessas mazelas que atacam toda a humanidade. Em paralelo a isso, a gente vê muita gente com coração sincero, muita gente realmente bem intencionada, tentando buscar soluções para tais problemas. A gente vê isso através de políticas públicas, a gente vê através de políticas sociais, a gente vê isso por trás da medicina, da ciência, pessoas o tempo inteiro se esforçando para tentar trazer, de fato, uma vida melhor ou livrar a humanidade de alguns problemas que lhes são inerentes, há muito tempo. Infelizmente, parece que quanto mais se busca solução, mais se encontra problema. Por exemplo, quando a gente olha a própria medicina, né, que busca aí tentar controlar, que busca tentar ter poder, domínio sobre doenças, eles acabam encontrando mais doenças incuráveis, vírus, bactérias e por aí vai, e a coisa vai se complicando cada vez mais. O negócio vai ficando estreito, vai ficando complicado. A gente olha para a política, por exemplo, que tecnicamente ou teoricamente buscaria solucionar problemas que trariam paz, tranquilidade e harmonia em meio à sociedade. Mas com isso nasce corrupção, nasce o roubo, nasce tantas coisas que são nocivas à vida humana. Bom, é como se fosse entrar num labirinto. Quando você abre uma porta achando que vai sair, acaba entrando num beco mais escuro. Esse é o caminho da humanidade. E aí eu pergunto para você que me acompanha hoje, especificamente, se você fosse trazer uma resposta para todos os males da sociedade em uma única palavra, o que você diria, né? O que você traria como resposta? Se caísse nas suas mãos a possibilidade de dizer, tá aqui, você tem o direito de dizer uma palavra, a resposta para todos os males da humanidade. Fala para mim, qual seria de fato a sua resposta em uma única palavra para resolver os males de toda a humanidade? Eu sei que você vai dizer primeiro Jesus, então eu vou cortar essa palavra aí. Jesus não vai ser a resposta que você vai poder me dar. Qualquer outra é possível. Jesus, a gente vai falar dele depois. Mas vamos lá, eu quero ouvir de você. A tia Ângela disse tenha fé. O Vitor Lopes disse Jesus, que eu falei para não dizer. A Evelyn, minha filha querida, também disse Jesus, que eu disse para não dizer. Fernanda Bossi disse fé. Adriana Neves, Jesus. Carla Diniz disse fé. G-Cakes, ou a Gisele, disse arrependimento. O Vitor Lopes mudou e disse amor. Nilma Corredora entrou e é bem-vinda ao nosso grupo também. Bom, Aline Santiago disse fé. Silmônia disse a palavra. Quem mais? Andresa disse escolhas. Marluce disse amor. Lu Moreira disse amor. O Cleison temor. Minha mãezinha, Dona Sinésia, que está em Jacobina, dá um joinha e eu digo, eu te amo, mamãe. Te amo muito, minha mãe querida. Conhecimento da palavra e amor, disse Fernanda Sena Rocha. A Rose disse amor ao próximo. Bom, a Vivi Catugi acaba de entrar e eu digo bom dia, minha filha.
Sempre bom estar com você nessa manhã gloriosa. Vicky Dias, bom dia. Não sei, pastor, fica difícil. Felipe, pois bem, eu quero contar para você uma história que de fato aconteceu. Que está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 2. Nós estamos mergulhados hoje no estudo sistematizado do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler capítulo 15, verso 26 a 30. Provérbios, capítulo 15, verso 26 a 30. Eu vou ler aqui o que está escrito nas Escrituras Sagradas e depois eu quero te contar essa história que está descrita em Mateus, capítulo 11, verso 5. E nós vamos chegar a uma conclusão aqui hoje, em nome de Jesus. Porque pode parecer difícil, mas está mais ao alcance das nossas mãos, está ao alcance de todo o que você possa imaginar. Veja só, diz assim Mateus capítulo 15, verso de número 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração dos justos medita em que há de responder, mas a boca do perverso transborda de maldade. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. E 30, o olhar de um amigo alegra o coração, mas atende à oração dos justos. Aliás, o olhar do amigo alegra ao coração. As boas novas fortalece até os ossos. As boas novas fortalecem até os ossos. Então veja. Bom, para que nós cheguemos primeiro na nossa história que eu vou contar para você, vamos meditar por um pouco, vamos pensar juntos aqui. Eu quero colocar você para pensar, eu não quero que você fique como só ouvindo, engolindo tudo que eu estou falando, não. Eu quero estimular você a ser alguém que pensa, que raciocina, que pensa por si mesmo, que chega às suas próprias conclusões. Então veja, a primeira coisa que eu quero atentar com você acerca disso é o seguinte: todo ser humano quer ser feliz. Você concorda ou não concorda comigo? Que todo ser humano busca a felicidade. Ainda que escolha caminhos errados, ele busca caminhos errados com o objetivo de alegrar-se, buscar contentamento. Ainda que depois que ele experimentou e veja que aquilo não é e viciou-se em determinados caminhos, ainda assim é para satisfazer vontades. Todo ser humano quer ser feliz. Todo ser humano quer buscar contentamento, quer buscar alegria, quer buscar o sucesso, quer buscar a realização, quer ter vida de paz. Todo ser humano quer. Todo ser humano quer. Ninguém está orando para piorar. Veja. Então veja, no final das contas, se você olhar para a essência de todo ser humano, todos estão buscando a mesma coisa. Todos buscam a mesma coisa, mas cada um pega um caminho diferente. E obviamente, nem todos os caminhos levam a Deus. A gente já sabe disso. Então, as pessoas querem uma vida melhor, as pessoas querem se livrar dos problemas, eles querem ter controle, eles querem ter domínio, eles querem ter regência, eles querem ter governo. Eles queriam poder, por exemplo, controlar a própria vida no sentido de não morrer. Eles queriam ter saúde plena e não adoecer. Eles queriam que nunca lhes faltasse dinheiro, queriam que nunca lhes faltasse tantas coisas que são essenciais para uma vida realmente abundante. Então, no final das contas, todo ser humano busca, de alguma forma, a tal vida que Jesus prometeu, só que eles desconhecem essa vida e não sabem por que caminho prosseguir. Não sabem, estão perdidos, e é exatamente essa a condição da humanidade. Estão perdidos. A humanidade se encontra perdida. E mesmo nós, os crentes, mesmo nós, os cristãos, mesmo nós, os filhos de Deus, que já fomos achados,
por Cristo Jesus, já fomos encontrados por Deus. Ainda assim, vivemos uma busca por algo melhor a cada dia. E às vezes, por falta de conhecimento ou pela ignorância em que vivemos, nos perdemos tal qual os próprios incrédulos que estão no mundo. Então somos crentes, achados, filhos de Deus, mas vivemos uma vida muito aquém, muitas vezes muito aquém, daquilo que nós poderíamos e deveríamos viver em Cristo Jesus. Mas qual seria a resposta para todos nós? Para aqueles que estão fora e para aqueles que estão dentro? Qual seria a solução viável para resolver os problemas da humanidade, todos eles? O fato é que a humanidade estava perdida. Nós estávamos perdidos, todos nós, sem saber para onde ir. E buscávamos, de certa forma, ter regência, ter controle, ter domínio sobre as coisas que nós vivemos. Agora, quando Deus envia Jesus de Nazaré para esse mundo, a Bíblia diz algumas frases que nos são importantes. E eu quero falar frase por frase e você vai comentar para mim segundo as suas percepções, com base em tudo que nós já ouvimos aqui nas nossas lives, na igreja, no Rema, se você já fez o Rema, não importa. Mas eu quero saber como anda a tua mente, como anda a tua cabeça acerca dessas verdades. Eu vou falar algumas frases que você conhece muitíssimo, mas que talvez não tenha meditado profundamente em cada uma delas. Veja, uma delas, e a mais famosa talvez, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Jesus, ele veio para o mundo para nos salvar. Todo aquele que nele crê será salvo. Será salvo. Bom, a minha pergunta dentro dessa frase tão célebre, tão conhecida é: nós fomos salvos de quê? Por favor, não me deem respostas vazias do tipo do inferno. Bom, do inferno a gente já sabe. A questão é, pensa um pouco. Eu quero colocar você, estimular você a meditar na palavra, a pensar por um pouco. Nós fomos salvos de quê? O que significa ser salvo? Se nós não fôssemos salvos, nós estávamos como? Tenta me explicar isso pelas suas percepções, bem rapidinho por causa do nosso horário. A gente não tem muito tempo não, mas eu quero ouvir de você primeiro essa frase. Fala para mim aí. Nós somos salvos de quê? Se não fôssemos salvos, éramos o quê? Pensa nisso e me dá aí uma frase, por favor. Fernanda Borges disse que fomos salvos da lei. O Mateus me deu uma boa resposta da separação eterna de Deus. Boa. Salvos da condenação, Maísa Cristina. Liberto das maldições, glória a Deus. Da condenação eterna. De todas as obras do mal, seja ela doença, miséria. Libertos do pecado que destrói a vida humana. Libertos da condenação, da maldição, fomos salvos. Agora, todas as respostas que vocês me deram está precisamente perfeita. Da morte eterna, da condenação. Agora eu pergunto, não é exatamente tudo isso que aflige tanto a vida humana? Pois bem, o salmista certa vez disse assim: Deus enviou a sua palavra, e a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos livrou daquilo que era mortal. Deus enviou a sua palavra, e a sua palavra nos livrou do que era mortal. Agora me fala sobre essa frase. Como foi que a palavra nos livrou do que era mortal? Quem pode me falar agora dessa frase? Eu quero trazer consciência para sua mente, para que você entenda. A palavra nos livrou do que era mortal. Por favor, me explica essa frase, o que você entende por ela.
Salvo da escravidão do pecado. Glória a Deus, tia. Como você explica isso? Ele enviou a sua palavra que nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal, mortal. Como foi que a palavra fez isso? O pecado era mortal e Jesus nos livrou. Isso mesmo, Ju. Justificação pelo sacrifício de Jesus. Exato. A mortalidade do pecado, disse Ângela. Perfeito. Veja, quem é a palavra? É Jesus. Jesus foi enviado por Deus. A palavra se estabeleceu no mundo. A palavra se fez carne. A palavra se tornou carne. A palavra se revelou a nós. A palavra subiu naquela cruz. A palavra assumiu sobre ele toda a nossa condenação eterna. E a palavra nos salvou. Nos livrou do pecado que causou toda a desgraça no mundo. Veja, se foi o pecado que causou toda a desgraça do mundo, toda a desgraça do mundo foi causada pelo pecado, eu te pergunto, qual é a resposta que nós poderíamos dar para resolver todos os problemas do mundo? Agora fica fácil. Se foi o pecado que causou toda essa desgraça no mundo, qual seria a solução para todas as desgraças que acontecem no mundo? Fala para mim. Jesus tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. Isso é algo legal. A Ju disse que a palavra, Jesus. Salvação da humanidade. Arrependimento. Palavra. Bom, agora a Denise Fernanda me surpreendeu. Viver sem pecar. Exatamente. É exterminar o pecado da minha vida. A única forma de você se livrar de todos os males do mundo é exterminar definitivamente o pecado da nossa vida. É isso. Essa é a única forma. Se for o pecado que trouxe toda a desgraça, se sai o pecado, obviamente fica a vida. Veja, é o que vai acontecer no futuro quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. O diabo vai ser tirado, ele não vai tentar ninguém mais, e então se ele não tenta, não tem pecado, e se não tem pecado, não tem mazelas, não tem problema, não tem nada que possa tirar de fato do homem a sua paz, a sua alegria, a sua vida abundante e plena em todas as coisas. Então veja. Agora, há possibilidade de viver sem pecado? Vamos lá. A Bíblia diz assim: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, que Jesus estava fazendo. E aí enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então veja, João Batista estava preso, ia ser decapitado, e ele viu Jesus fazendo muitas coisas. Ele mesmo já tinha dito: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que disse essa frase. E agora ele está vendo Jesus fazendo as coisas. Ele, João Batista, reconheceu que Jesus era o Cristo. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o Cordeiro de Deus que resolve os problemas do mundo. Tira o pecado, resolve-se o problema. João Batista sabia disso, ele viu, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, debaixo da pressão que ele estava, aprisionado, prestes a ser degolado, a Bíblia diz que ele enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus
dizendo: o Senhor é aquele que deveria vir, o Senhor de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou devemos esperar outro? Veja, já entrou dúvida no coração de João Batista. Ele que diz com tanta perspicácia: tu és o Cordeiro de Deus, agora está com dúvida no seu coração. Ele mesmo permitiu que o pecado chegasse, o pecado da dúvida, da incredulidade, de questionar ser Jesus o Cristo. Veja, ele que até agora enfrentava todas as autoridades, permitiu que dúvida chegasse até o seu coração. E o final dele, infelizmente, foi acabar com a cabeça numa bandeja, por causa da sua incredulidade, da sua dúvida. Não estou dizendo que isso é um castigo de Deus, não, me entenda. Mas o diabo acha lugar nisso. É nisso que o diabo se apoia. É quando você não crê de fato. É quando você questiona a autoridade de Jesus. É quando você questiona ser Jesus o Cristo. É quando você questiona se ele é realmente aquele que deveria vir resolver os nossos problemas, ou se o banco pode resolver os nossos problemas, ou se o médico pode resolver o nosso problema, ou se alguma outra coisa externa pode resolver o nosso problema. Ou será que haverá de vir outro? Olha o que ele disse. Tudo o que ele precisava era se manter firme. Jesus respondeu aos discípulos: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Jesus não disse: diga a ele que eu sou o Cristo. Jesus disse: diga, ele precisa crer por ele mesmo. Não adianta, a Bíblia está aqui dizendo que Jesus é o Cristo há 2000 anos, mas enquanto você não crê por si mesmo, enquanto você não assumir suas próprias convicções, é por isso que eu mandei você meditar, é por isso que eu não quero que você se apoie na minha fé. Sabe por quê? Porque se eu, porventura, vir a fraquejar na minha fé, você não vai cair na sua. Porque você não está apoiando o seu conhecimento no meu conhecimento. Porque você precisa apoiar o seu conhecimento no que a Bíblia diz e não no que eu estou falando. Tenha o hábito de crer por si mesmo, de buscar as suas respostas, ainda que eu seja um portador, uma voz que clama no deserto. Ainda assim, você precisa crer por si mesmo, permanecer firme naquilo que já foi dito. Volte a João e conte a ele tudo que vocês veem e ouvem. Agora vocês vão crer por si mesmos. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Jesus começa a dizer: bom, se eu sou o Cristo, aquilo que atormenta os homens será desfeito, porque o Cristo veio para livrar o homem do pecado. Então, eles prestem bem atenção. O que aflige os homens? E ele começa a listar. Ele diz: os cegos, ou a cegueira aflige os homens. Ele diz: mas eu trouxe respostas para a cegueira. Eles passam a ver. Os cegos veem. Eu trouxe resposta para o cego. Ele foi restaurado na sua visão. Ele diz: os aleijados andam. Ei, a gente tem uma mania de alguém estar aleijado e a gente querer dar uma muleta. O que é que um aleijado precisa? É de uma muleta? Não. Um aleijado precisa voltar a andar. E Jesus não trouxe uma muleta. Veja, a religião é uma muleta. Sabe, a autoajuda é uma muleta. Sabe, qualquer outra coisa que vem de fora é uma muleta. Mas o aleijado não precisa de uma muleta. A muleta não resolve. Ela ampara por um pouco, mas você continua com um problema. Jesus diz: ei, os aleijados não receberam muletas. Eles andam. Eu sou a resposta para todos os males. Eu sou a resposta para todos os males. Os leprosos são purificados. São limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Para aqui um pouco. Ele começa a trazer respostas precisas para todos os problemas da humanidade. Ele diz: ó, o cego precisava de resposta, eu trouxe, ele enxerga. O aleijado precisava de resposta, eu trouxe, ele anda.
o surdo, ele precisava de resposta, eu trouxe, ele ouve. O morto precisava de resposta, eu trouxe. Ele ressuscitou. Só que ele diz algo interessante no final. Ele diz, e os pobres, ou aos pobres? Ele dá uma resposta. Qual é a resposta do pobre? O que é que o pobre precisa? Veja, o cego precisa ver, o aleijado andar, o surdo ouvir, o morto ser ressuscitado. E o pobre? O que é que o pobre precisa? O que é que resolve a vida do pobre? Ele também trouxe respostas. E é aí que eu quero que você pense, qual é a resposta para a vida do pobre? Qual é a resposta para se ter sucesso? Qual é a resposta para se viver feliz? Qual é a resposta para se ter o que precisa? Ele também trouxe e está no texto. E eu já li para você. Qual é a resposta que o pobre precisa? É de uma doação? É de dinheiro? O que é que um pobre precisa? Leia aí no texto, por favor. Ele disse, eu trouxe resposta conforme a necessidade. E aos pobres é pregado o evangelho. Ao pobre é pregado o evangelho. A resposta para a miséria humana é o evangelho. Veja, a gente tem a Bíblia com palavra de Deus inteira, mas nela está contida o evangelho de Cristo. Não é a Bíblia inteira, é o evangelho. Você precisa entender a Bíblia inteira, mas o que tira o homem da miséria é o evangelho. O evangelho. É nisso que as pessoas se perdem muitas vezes, porque não fazem distinção entre evangelho e todo o resto. As boas novas. Eu gosto de Romanos, capítulo 1, verso 16, que disse, Paulo, eu não me envergonho do evangelho. Veja, era uma vergonha na época de Paulo o evangelho, porque o ícone salvador, ao invés de ser levantado num trono a princípio, ele foi levantado numa cruz humilhado. E as pessoas ridicularizavam o cristianismo por causa disso. Você está dizendo que isso salva? O teu mestre não se salvou. O teu mestre foi pendurado numa cruz. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação, que vocês já me disseram o que significa, de todo aquele que crê. Por que que o evangelho traz esse poder de libertar, de trazer alegria, de trazer paz, prosperidade? Por que que o evangelho traz sucesso? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Ou seja, é através do evangelho que você entende que você não é mais um pecador. É através do evangelho que o pecado é tirado da nossa vida. É através do evangelho, da justiça de Deus, revelada pelo evangelho, que o pecado é extirpado da humanidade. Se as pessoas ater-se às suas vidas apenas a entender o evangelho, o pecado seria extirpado do nosso meio, porque o evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que não precisa do teu esforço, porque do princípio ao fim é pela fé. Aquele que nele crê não será condenado. Então, tudo o que eu preciso para ser feliz é a compreensão plena do evangelho de Cristo e viver esse evangelho pela fé. Pela fé. Primeira revelação do evangelho é a justiça de Deus. Justiça de Deus. É entender que eu não mais sou pecador, porque o pecado é que produz toda a desgraça. Se eu me considero pecador e não quero a desgraça, isso não é compatível. Porque o que trouxe a desgraça para o mundo foi o pecado. Se você é pecador, você e a desgraça estão no mesmo lugar. Você e a desgraça são parceiros, são parentes, próximos. Na verdade, se você é um pecador, você é o pai e a mãe da desgraça. É duro, mas é verdade. Se você é um pecador, você é o pai ou a mãe
de toda a desgraça do mundo. Mas o evangelho, ele revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho, ou a compreensão do evangelho, e quando eu falo evangelho, eu estou falando dos 4 evangelhos, não. Estou falando do Novo Testamento, ok? Para você não ficar preso só nos evangelhos. Estou falando da mensagem de Cristo, que foi exposta por todos os seus discípulos, que foi exposta por Paulo, que foi exposta pelos os profetas e apóstolos da Nova Aliança, que fundamentaram o Novo Testamento. São estes. É isso que nós chamamos de evangelho. E é nesse evangelho, na compreensão desse evangelho, que estão todas as respostas aos pobres, àqueles que são necessitados. É pregado o evangelho de Cristo Jesus. Então veja, a primeira coisa que o evangelho revela é que o pecado não faz parte mais da nossa natureza. Que nós somos tirados do pecado e o pecado foi tirado de nós. Que nós já não somos mais pecadores. Então, quando você entende isso, já há distinção entre pecador e justo. Já há distinção entre o perverso e o sensato, o perverso e o justo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu já entendo o que diz respeito à minha realidade e o que diz respeito à realidade do outro. Então, eu vivo segundo a minha realidade e não segundo a realidade daqueles que vivem na desgraça do mundo. Então, veja, a Bíblia diz assim: os planos dos perversos são detestáveis aos olhos do Senhor. Quem são os perversos? Aqueles que vivem no pecado, aqueles que não entenderam a justiça de Deus. As pessoas que não entenderam a justiça de Deus, que vivem no pecado, vivem a fazer planos, por melhores que pareçam, contrariando a vontade de Deus. Então ele diz: os planos dos perversos são detestáveis ao Senhor, mas ele tem prazer em palavras puras, ou na palavra do evangelho. Ele tem prazer quando você de fato vive, né, do evangelho. Versículo 27 diz: a cobiça ela traz aflições para toda a família, mas quem a odeia suborno viverá tranquilo. Por quê? Porque a cobiça é exatamente quando a pessoa não encontra a resposta no evangelho e vê que alguém está tendo algo melhor do que ele e começa a cobiçar o que o outro tem na expectativa de ter felicidade. Ele não busca a felicidade no lugar certo e quer ter o que os outros têm. Passam a cobiçar coisas que não lhes são lícitas, né? Então essa cobiça, ela traz aflições para a família inteira. Isso pressupõe que existe um cabeça aqui pensante, né, que cobiça e acaba destruindo mais do que constrói. Pensa nisso por um pouco. Ele diz: mas quem odeia o suborno, esse viverá. Eu recuso os recursos do mundo, eu recuso as saídas do mundo e eu permaneço firme, fiel e crendo no evangelho de Cristo. Então eu sou detentor da verdadeira vida. Versículo 28. O coração dos justos pensa, raciocina um pouco antes de falar. Por quê? Porque ele sabe que, ainda que o perverso seja o pai e a mãe de toda a desgraça do mundo, ele gera isso pela fé ou pela incredulidade do seu coração, mas ele pare esse mal pelo que sai da sua boca. O mal é parido pela boca dos injustos. O mal, ele é parido pela boca dos perversos, por a boca dos incrédulos. Então não seja você, né, alguém que dê vida ao mal. O coração dos justos pensa bem antes de falar, mas a boca dos perversos transborda de palavras do mal. Do mal. Então, o que é que eu preciso ponderar naquilo que eu vou falar? E eu vou falar segundo o evangelho. Eu não vou falar o que eu sinto, eu não vou falar o que eu vejo, eu não vou falar o que eu posso tocar, eu vou falar aquilo que o evangelho de Jesus fala. Ponto final. Eu vigio aquilo que sai da minha boca. Versículo 29. O Senhor está bem longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Veja, o Senhor está longe dos pecadores, o Senhor está longe dos perversos, o Senhor está longe. Agora veja, pecador e perverso não é necessariamente quem está no mundo, não. Pecador e perverso é quem não compreende o evangelho, a justiça.
Legalmente, você aceitou Jesus, você não é mais perverso, você não é mais pecador. Mas não adianta legalmente se na prática você continua perverso e pecador. Existem duas realidades aí. Uma realidade que é legal, uma realidade que é experimental. Uma realidade que é o que a Bíblia diz, uma realidade que é o que você vive segundo o que a Bíblia diz. O Senhor está longe dos perversos, daqueles que não vivem segundo o Evangelho. Não que ele queira. É que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas ele ouve a oração dos justos. Ele ouve a oração dos justos. E a justiça não tem nada a ver com tuas obras, tem a ver com o que Jesus fez. É crer no que ele fez. Aleluia. Está entendendo? O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Versículo 30. O olhar de um amigo, o olhar animador, alegra sempre o coração. E as boas notícias, ou o evangelho, eles dão vigor completo ao ser humano. Jesus, o bom amigo fiel, nos trouxe o evangelho. Ele veio, plantou aqui na terra a sua palavra e a deixou para nós, para que por meio da palavra vivamos vida plena. Hoje nós temos ao nosso alcance tudo o que precisamos para viver uma vida de sucesso e de paz. Esse é meu conselho para você. Se aproprie daquilo que já é seu. Tome posse do Evangelho de Cristo Jesus. E terás vida plena e abundante em todos os dias da sua vida. Não busque, não fique como João Batista, esperando que outra coisa aconteça. Creia plenamente que a palavra é suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. Não espere coisa que venha de fora. Resolva tudo o que você precisa pela palavra de Deus. Beijo no seu coração. Bom dia! Tenha um dia abençoado e até amanhã às 11 horas da manhã. Mais um encontro marcado comigo aqui no nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Tchau!